Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É um dia glorioso, é um dia de festa, solenidade. E hoje eu quero partilhar com vocês o que é que estamos celebrando. Afinal de contas, o que é Pentecostes? E o que devemos fazer neste dia? Como devemos nos comportar e o que devemos ser com este acontecimento? Estamos celebrando sim a vinda do Espírito Santo sobre a face da terra, sobre todo o homem. Quer dizer que o Espírito Santo nunca tinha vindo na face da terra? Claro que não. Nós sabemos que não é isso. Nós estamos celebrando a vinda do Espírito Santo de uma maneira que ele ficará conosco para sempre. O Espírito Santo sempre marcou a humanidade com as suas ações, não é verdade? O Espírito pairava sobre a face das águas na criação. E nós vemos que ele é soprado sobre o homem que é criado do barro. É o Espírito, já estava ali, com o Pai e com o Filho. Quando ouvimos a expressão no Gênesis, façamos o homem nossa imagem e semelhança, o Espírito já estava lá. Então você vê a pessoa do Espírito Santo na criação, você vê a pessoa do Espírito Santo na ação dos profetas, dos sacerdotes e dos reis. Eram essas 3 classes de pessoas que recebiam o Espírito Santo para poder manifestar ao povo a vontade e a obra de Deus. Reis, sacerdotes e profetas. Eis o porquê quando nós somos batizados, nós recebemos a unção tríplice: régia, sacerdotal e profética, porque pelo Espírito Santo nos tornamos filhos de Deus, o povo sacerdotal que toma parte da vida do Cristo, do ministério salvífico de Cristo. Somos o povo também que se torna profeta para anunciar a palavra. Éfeta, abre-te os lábios para você poder falar da palavra de Deus. E somos o povo também que com o Senhor reina. Somos um povo de reis, por isso ele é chamado o Rei dos Reis. Quem faz tudo isso em nós é o Espírito Santo. Porém, o grande obstáculo para que o homem recebesse o Espírito Santo sempre foi o pecado. Porque o Espírito é santo, é santidade, é pureza. Como pode o Espírito Santo agir e reinar onde reina o pecado? Onde pode o Espírito Santo reinar como luz onde reina as trevas? Então o Filho de Deus, com seu amor, vem para nos salvar, para nos resgatar, para tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. E neste amor salvífico, neste amor de cruz, nesse amor se entrega, ele se encarna nos trazendo a sua presença. Ele nos traz Deus. É muito forte isso. Essa é a expressão que, enquanto eu estava preparando a nossa partilha, me vinha muito forte. O que nos trouxe Jesus? Jesus nos traz Deus. O que nos trouxe Maria? Maria nos traz Deus. O que o Espírito Santo nos traz quando vem? Nos traz Deus. É muito forte isso. Nós temos Deus. Sabe o que estamos celebrando hoje, dia de Pentecostes? Muito mais do que qualquer coisa que Deus pode ter nos dado. A grande colheita, a prosperidade, a natureza, o céu e a terra, todas as coisas que Deus criou para o nosso bem, Ele nos deu a si mesmo. Deus nos deu a si mesmo. Deus se deu a nós. Deus nos traz Deus em sua plenitude, em sua totalidade. Mas é verdade, nós não somos merecedores. O pecado é o obstáculo, o pecado é a barreira. Não esqueça de Isaías 49. Não é a mão de Deus que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido que é demasiado surdo para ouvir. São os nossos pecados que criam uma barreira entre nós e o nosso Deus. O pecado vencido, o pecado perdoado, o pecado superado, o pecado lavado no sangue de Jesus, nos dá então agora o acesso a sermos templos de Deus, a sermos filhos de Deus.
Estamos celebrando a vinda do Espírito Santo sobre todo ser vivo. Estamos celebrando, vamos dizer assim, a vinda e a permanência do Espírito Santo sobre nós. Muitas pessoas hoje falam que hoje é aniversário da igreja. E de fato, porque hoje nós celebramos o Pentecoste, o momento em que o Espírito vem sobre os apóstolos e a igreja é manifestada. Esta igreja que foi formada, prefigurada em Adão, formada no povo de Deus no deserto. Essa igreja que nasceu do lado de Cristo, ali na cruz, na sua encarnação. E essa igreja que se manifesta em Pentecostes. Por isso somos católicos. O Espírito se manifesta sobre a igreja. E o mais bonito de tudo é que nós celebramos a unidade. O Espírito unifica todo o corpo, todo cristão. Porque somos batizados no mesmo Espírito, somos chamados a uma só fé, para servirmos um só Senhor, vinculados pelo Espírito nessa alegria da sua palavra. Então estamos celebrando a unidade, é isso. É importante a gente conhecer, entender isso. Estamos celebrando a presença do Espírito Santo e nossa pertença a Ele. Ele age e nos une. Nós não celebramos uma fé qualquer. Por isso hoje é um dia muito importante para a gente dizer para as pessoas: fé não é achismo. Eu não acho a fé, eu vivo a fé, eu celebro a fé. Ah, eu gosto do meu jeito, eu quero do meu jeito. Nós somos enviados, nós somos agraciados pelo Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus soprou sobre os discípulos, ali no Evangelho de hoje, nós sabemos que eles estavam unidos no mesmo lugar, mas que muitas vezes tinham pensamentos diferentes, tinham conduções diferentes. Eles pensavam de uma forma. Lembra, por exemplo, quando Filipe falou para Natanael? Vocês lembram desse episódio? Filipe fala assim: encontramos o Messias. Aí Natanael fala assim: da onde ele vem? De Nazaré. Ué, pode vir coisa boa da Galileia? Percebe? Eles pensam diferente. Não acredito que seja assim. Então, eles não conseguem unificar as suas vidas. Tem temperamentos diferentes, pensamentos diferentes, comportamentos diferentes. Mas aí o Senhor sopra sobre eles o Espírito Santo e une o coração deles. E agora eles não seguem a si mesmos, eles seguem a quem? A Cristo. O que estamos celebrando em Pentecostes? O Espírito que nos convence, que nos converte e que nos faz seguir a Cristo, Sua palavra e Sua lei. A igreja é cristocêntrica. Estamos aqui por causa de quem? Do Cristo. O Espírito Santo nos leva a quem? Nos leva a Cristo. Estamos celebrando uma fé. Por isso que a gente deve abrir os olhos. E hoje é dia de falar disso sim. Hoje é dia de falar disso sim. Abrir os olhos e perceber que tem muita coisa, muita erva daninha, muito joio querendo entrar no meio do trigo e atrapalhar a nossa fé. Nós temos que abrir os olhos. Por isso que às vezes a gente vê católico com muita superstição. E ainda ontem partilhávamos isso à noite. Estávamos partilhando quanta superstição, quanto apego, quantas doutrinas erradas, quantos ensinamentos cruzados. E o Espírito Santo vem nos livrar de tudo isso. O Espírito Santo vem nos conduzir a Deus, a Sua palavra, a verdadeira fé. Às vezes as pessoas falam assim: não, eu sou católico, mas eu acredito nos astros, eu acredito em astrologia, eu acredito no horóscopo, acredito nos signos, acredito nas superstições, acredito na evocação dos mortos, acredito na reencarnação. Não. Por isso que hoje é o dia da gente renovar a nossa fé e renovar o nosso batismo e dizer: eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. É nisso que cremos. É muito importante saber que em Pentecostes nós unificamos a nossa fé e purificamos ela, porque os povos, não se esqueçam isso, eles eram influenciados pela cultura grega. Antes dos judeus, dos romanos imperarem sobre Israel e sobre várias nações, quem imperavam era o reino helênico, o reino de Elas, da Grécia. Então, esse reino de Grécia era um reino de idolatria. O povo grego era um povo que adorava tudo, qualquer coisa que visse na frente. Tudo para eles era divindade. E de repente o Espírito Santo vem unir todos num só Deus. Há um só Deus e um só Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Esse Deus trino, unitrino, é um só Deus. É nisso que cremos. E é isso que estamos celebrando. O Espírito que vem nos levar a Deus. Então, ao mesmo tempo que Ele vem nos trazer Deus, Ele vem nos levar para Deus.
e vem nos fazer ser povo de Deus. E não se limite a pensar nisso. Não se limite a pensar que Ele vem, Ele volta, Ele vem, Ele volta. Não, Ele vem, Ele fica e quer nos divinizar, nos aperfeiçoar, nos levar de fato àquela origem da imagem e semelhança de Deus. E Ele pode fazer isso porque é o Espírito Santo. Então a gente não pode tratar o Espírito Santo como uma força ou como um poder, e sim como um Deus, como uma pessoa que está em nós, que nos liberta. Você vai dizer assim: Rodrigo, então quando o Espírito Santo vem, vai desaparecer a nossa carne? Não, isso só vai acontecer na ressurreição. A nossa carne está aí, com a nossa natureza, e grita, e clama, e suplica, e apela, e é tendenciosa, concupisciosa. E aí ela vai ser inclinada, e vai apelar. E aí vem o demônio ainda, que sabe que a carne é fraca, e fica jogando as oportunidades, as tentações. A nossa vida é assim ou não é? Mas nós não vivemos para isso. Fala comigo, eu não vivo para isso. A partir do Espírito Santo, então vivemos para quê? Vivemos para o Espírito. Mas a nossa natureza continua aí. Continua com o seu pecado, com a sua dificuldade, suas tendências, suas inclinações, suas concupiscências. A nossa natureza, nossos temperamentos, nossos comportamentos. Mas o Espírito que renova a face da terra, nos renova também. Somos renovados pelo Espírito. Estamos falando do Espírito Santo que vem nos trazer a graça. Sabe o que é graça? É tudo aquilo que sobrepõe a natureza. A nossa natureza cansa, ela é gulosa, preguiçosa, luxuriosa, orgulhosa, presunçosa. A natureza, ela é de fato corrompida. Mas o Espírito nos faz filhos. E como filhos somos educados. E quem nos educa? O Pai, o Espírito Santo. Sabe que Isaías usa esse termo no capítulo 1? O Espírito Santo, educador das almas. Eu acho isso lindo. O capítulo 1 de Isaías. Olha que bonito, vamos repetir esse termo: educador das almas. E o que Isaías quer dizer quando ele profetiza isso? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito é o educador das almas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós, como filhos, vamos ser reeducados, vamos ser levados à prática do bem. É isso que o Espírito Santo faz quando enche o lugar onde eles estavam. Claro que a condição, ela ajuda muito. Por isso que a primeira leitura começa dizendo: eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, na mesma fé, na mesma promessa, no mesmo Senhor, com a mesma mãezinha. Sim ou não? Como eu falava ontem aqui, quem veio ontem lembra. Então todos estavam ali no mesmo lugar. Eu expliquei porque que Lucas escreve onde eles estão, quem está, onde estão, como estão e por que estão. Então ali eles estavam esperando a promessa, e o Espírito Santo vem. E vem com toda a força, potência, graça e plenitude. Ele vem todo, ele não vem só uma parte. Ele vem todo e enche o lugar onde eles estavam. E todos ficam plenos. E aí começam as transformações, que eu quero explicar agora para vocês. Vem sobre eles espécie de línguas de fogo, que se repartiram sobre eles. E começaram a falar em línguas. Interessante que acontece, e aqui vem as comparações agora que eu preciso que você preste atenção para você entender. Acontece exatamente o contrário do Velho Testamento. Torre de Babel, todos falavam a mesma língua. Eles começam a construir a torre para chegar em Deus, para subir para Deus, para querer chegar lá no céu, mas não para adorar a Deus, para serem deuses. E lá no meio da torre, na construção da torre, o que começa a acontecer? Vocês lembram disso? Torre de Babel, o que acontece? Confusão, e eles não conseguem mais se entender, cada um falando uma língua diferente, mas na verdade falando a mesma língua, porque todos eram o mesmo povo. Então eles falam a mesma língua e ninguém se entende. Em Pentecostes, eles falam línguas estranhas e todos entendem. Por quê? Porque a Torre de Babel é uma construção da presunção, do orgulho do homem. É confusão, é falência, é insucesso, não vai dar certo. Línguas de fogo é a vinda do Espírito sobre o homem. Não é o homem que quer ser Deus, é Deus que quer vir ao homem. E quer tornar o homem divinizado, agraciado, perfeito sim, uma bênção, um filho. E aí ele vem e acontece ao contrário da Torre de Babel. Na Torre de Babel era uma obra da carne, era uma obra do homem, era uma iniciativa humana. Em Pentecostes, uma iniciativa de Deus. Naquele momento em Babel, eles falavam a mesma língua, tinham a mesma força, tinham um projeto. E nada dá certo, porque eles não se entendem. Em Pentecostes é a obra de Deus.
que vem edificar não uma torre, mas edificar o coração do homem. E ali se repartem línguas de fogo. E eles saem lá fora, começam a falar, e eles falam na língua deles, na língua materna, e todas as nações. Talvez vocês não entendem por causa disso. Por que tem gente ali falando, nossa, parece que eu estou ouvindo eles falarem na minha própria língua materna? É porque era a festa de Pentecostes, a festa da colheita, uma festa cultural e uma festa, internacional. Era uma festa muito forte, que celebravam a abundância das colheitas da época. Tanto que se você for nesse mês, lá na Terra Santa, você vai ver esta festa. Hoje está acontecendo a festa de Pentecostes na Terra Santa, que é uma festa judaica, que é a festa da colheita, os 50 dias depois da Páscoa. Então eles colhiam aquilo que tinham plantado. Abundância de frutos, abundância de plantas e de tudo. Para eles era de fato um milagre. E o povo vinha para participar dessa festa apenas culturalmente. E vinham de todos os lugares. Então tinha gente que falava todas as línguas porque estavam ali estrangeiros, como ainda é hoje lá em Israel. Então você vai lá hoje, tem gente de todos os lugares do mundo dentro de Israel. Foi nesse cenário que Pedro começou a pregar na sua língua, no seu idioma, e todos entendiam o que eles estavam falando, ao contrário da Torre de Babel, que todos falavam a mesma língua e ninguém se entendia. Ali ele falava uma língua só, diante de tantas nações de línguas diferentes, e voltaram a se entender. E eles voltaram a ouvir o Senhor. E naquele dia 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho, a Cristo, e foram batizados. Por quê? Porque é obra do Espírito. Percebe? É para a gente entender entre Babel e Pentecostes que tem diferença, muita diferença. Muita diferença. Percebe que a diferença entre Babel e Pentecostes é que a gente devia ter muita humildade para perceber que construir e edificar a vida a partir da carne não vai dar certo. Nem um casamento, nem um relacionamento, nem a vida profissional, nada. O homem já conheceu o insucesso. E ele sabe que o insucesso, ele vem de uma vida sem o Espírito. O grande segredo, que não é segredo, do insucesso, a grande receita do insucesso é de fato você querer edificar e construir, você ver seus planos fora do Espírito. Os frutos da carne, eles matam, eles não edificam. Os frutos da carne, eles matam a alma do homem, eles ferem os relacionamentos, eles estragam as famílias, e a gente insiste às vezes ainda em estar na obra do Babel. A obra de Babel não é uma obra em que nós devemos trabalhar e colocar a nossa vida. Não vale a pena. Por isso que a linguagem do Espírito todos nós entendemos. Veja, tem gente aqui que não me conhece, não sabe nem o meu nome, eu também não te conheço, não sei seu nome, talvez é a primeira vez que você está me vendo, mas estamos falando aqui do mesmo Deus. A gente nem sabe quem é um outro, mas nós falamos a mesma língua. Nós dizemos a paz de Cristo, nós estamos ouvindo a mesma palavra, nós vamos comungar o mesmo Cristo, estamos recebendo a mesma graça. Vê que beleza? A gente nem é da mesma família, a gente nem mora no mesmo lugar, a gente nem mora no mesmo povo, nem fomos educados com a mesma cultura, mas nos encontramos em Cristo e formamos um só povo e uma família. E aí a gente se chama de irmão e ainda nós damos a paz um ao outro, porque somos unidos pelo Espírito. Essa é uma comparação. A outra comparação é o que aconteceu 50 dias depois que o povo saiu do Egito. Exatamente 50 dias depois que o povo saiu do Egito, Moisés sobe ao Monte Sinai, ao Tabor, a Horebe, para receber de Deus as palavras. E Deus então crava a palavra na pedra. Ele escreve com o seu dedo e com fogo. Presta atenção, é o que diz a Bíblia no livro de Êxodo. Deus com fogo escreve a lei na pedra. E Moisés vai com as tábuas de pedra, né? Porque nem toda tábua é de madeira. A gente vai, no decorrer do tempo, vai perdendo o sentido das palavras, né? Eu falei uma vez isso, alguém falou assim, olha, você cometeu um engano, você falou tábua de pedra. É porque nem toda tábua é de madeira. Existe tábua de pedra, existe tábua de madeira. Então, aí, ele vem com as tábuas da lei, e ele então apresenta ao povo, esta é a palavra que vamos seguir. Porque aquele povo vivia na escravidão do jeito de Faraó. Agora nós vamos viver do jeito de quem? De Deus. E esta palavra vai nos unir. E Deus escreve com fogo a palavra na pedra. E o povo vem. E o povo é desobediente. E o povo é infiel. E a palavra que está na pedra não entra no povo. Porque o coração do povo está duro. O coração do povo é revoltado. É rebelde.
Deus com compaixão compreende um povo escravo que viveu debaixo da lei de Faraó, das leis do pecado, da tirania. O povo não se abre, é um povo duro. Lembra daquele salmo? Não endureceis vossos corações como vossos pais fizeram em Massa no deserto, em Meriba, aquele dia. Então um coração endurecido, um coração fraco, um coração que a palavra não entra. Então Deus escreveu sua lei na pedra para que o povo que tem o coração de pedra seguisse aquela lei, mas o povo não conseguiu. O povo não queria, o povo muitas vezes se revoltava e se rebelava, e por muitos anos o povo passou a fazer ao contrário daquela palavra, que dizia que era para adorar a Deus, amá-lo em primeiro lugar, honrá-lo, né? Para que a gente guardasse os seus dias, para a gente honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade, não furtar, não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, não levantar falso testemunho, tudo isso que nós já conhecemos. Então, no capítulo 36 de Ezequiel, versículo 24, o profeta faz uma profecia que é relacionada ao dia de Pentecostes. Naquele dia eu vos reunirei, um de cada nação, olha lá, Pentecostes. Eu vos reunirei de vários lugares do mundo e vos reconduzirei ao vosso solo, Jerusalém. E ali eu vou fazer uma obra em vocês. Olha que obra: vou tirar do peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne, e nele meterei meu espírito, para que vocês sejam capazes de cumprir a minha lei. O povo não foi capaz de cumprir a lei pela lei. O povo não foi capaz de cumprir a lei através dos seus preceitos, porque esses 10 mandamentos, eles foram base para que os judeus fizessem os seus 603 preceitos, entre deveres e proibições. Então, eles vão caminhando e cada dia mais sendo infiel, e um jugo vem sobre eles, um fardo vem sobre eles, e eles não conseguem. O que Jesus faz? Nesse momento, o mesmo fogo que está de Pentecostes sobre eles, o mesmo fogo, é o mesmo do Horebe que ele escreveu na pedra. Fala comigo, é o mesmo fogo. Aliás, é o mesmo Deus que está dentro daquela sala, ali no cenáculo, é o mesmo Deus que estava lá em cima do monte com Moisés. Sim ou não? Então, esse Deus não escreve mais a palavra dele, nem a lei dele, nem a palavra, nem a língua dele, não é mais na pedra. É onde? No coração. Ele crava no coração do homem, e ali ele escreve a sua lei, na palavra, a palavra de Deus no coração do homem. Coloca a mão no seu coração, fala comigo: Senhor Jesus, grava e crava a tua palavra no meu coração, para que eu seja fiel às tuas ordens. Amém. É a oração do salmista, Salmo 118: guardo no meu coração sua palavra para não vos ofender. Então aí esse Deus vem escrever, não mais na pedra, mas a mesma lei, a mesma palavra que a dele, é a mesma, não mudou. Só que agora no coração do homem, não mais na pedra. E o coração do homem não pode se endurecer mais. Por isso ele fala: tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, dar-vos-ei um coração de carne, vivo, e nele meterei meu espírito. Aquelas línguas de fogo que veio sobre os apóstolos e repartiram, é o fogo de Deus, o fogo que estava na pedra e que agora não vai mais na pedra, vai direto no homem. Veja, o movimento é diferente. O fogo de Deus veio na pedra, para que através da pedra o homem lesse a palavra e vivesse. Não conseguiu. Deus então deu ao homem uma graça ainda maior. Fala, graça maior. Escreveu essa mesma lei, essa mesma palavra, com o mesmo fogo no coração do homem. Ele é capaz de cumprir. Está em você. E mais do que escrever essa lei no seu coração, Ele deu o seu Espírito para ficar com você, para te dar condição, capacidade, graça, dom, virtude para você cumprir esta palavra. Não tem desculpa. Não tem, para com chorumela, para de desculpa, para de sabotagem. A gente fica se sabotando. Deus, tua palavra, eu não consigo, é muito difícil. Perdoa, eu não consigo perdoar. Santo Agostinho falou a verdade. Quando está falando não consigo, está falando a verdade, eu não quero. Vamos falar a verdade, rasga o coração. Não tem nada de não consigo, não tem nada de difícil. O Senhor já falava por Moisés no livro do Deuteronômio, capítulo 30. Quem vai dizer: Senhor, como viveremos tua palavra? Ela está lá no céu, como vamos buscar? Está lá nos abismos, como vamos buscar? Está do outro lado do mar, não conseguimos chegar lá. Não, ela está em teu coração e és capaz de cumpri-la. Está escrito, Deuteronômio 30. A palavra está no teu coração e és capaz de cumpri-la. Pelo Espírito, é capaz, eu posso. Projeto de Deus.
Então a diferença entre Babel, a diferença entre o Sinai, é que agora ali em Pentecostes, Deus atua, é o mesmo Deus, é o mesmo fogo, é a mesma palavra, mas agora é um novo povo, é um novo tempo, e este tempo é inaugurado exatamente ali. O Espírito Santo é enviado sobre a terra, e sem ele, impossível que a palavra seja vivida. Primeiramente, esta palavra se faz carne. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. De quem que ele está falando? De Jesus. A palavra não vai estar mais na pedra, a palavra vai se fazer carne, e se fez em Jesus, e habitou entre nós. Eu vou colocar ele dentro de vocês, e vou enviar meu Espírito para que vocês vivam com Jesus. Guarda Jesus no seu coração. Sabe o que é celebrar Pentecostes? É guardar Jesus no coração. A palavra não está mais na pedra, a palavra está aqui. A palavra não é mais uma pedra, não está mais na arca da aliança. A arca da aliança agora é Maria, a palavra agora é carne, habita entre nós, e o Espírito traz ela ao nosso coração. Você pode viver vida nova, batismo no Espírito Santo, frutos, virtudes, dons, benefícios do céu. Um povo que aceita viver a vontade de Deus. A aliança não muda mais. A aliança agora é nova e eterna. Aquela aliança feita em Abraão, Gênesis 15, ela é perpetualizada, renovada, santificada, e ela é eternizada em Jesus. No seu sangue, ela é selada. Somos salvos. O que o Espírito Santo vem fazer? Selar. Se o Espírito Santo é selo, como é que sela antes de terminar o produto? Jesus consumou tudo. Ele não falou tudo está consumado? Como se ele falou assim: Pai, está tudo feito. Aí o Espírito Santo vem e sela. Estou salvo. Você está salvo. O Espírito Santo é o selo. Ele vem e sela a gente e diz: você é filho agora. Você é santo. Você é querido. Você é amado por Deus. É isso que estamos celebrando. Guarda Jesus no teu coração. Tenho certeza que muitos profetas e santos, muitos profetas e os salmistas gostariam de viver o que a gente está vivendo. Imagina um salmista dizer: guardo no meu coração tua palavra para não vos ofender. Imagino hoje o que o salmista diria: eu tenho no meu coração tua palavra, eu tenho o seu Espírito que queima em mim, e com o fogo grava em mim tua palavra, para não te ofender. E a gente vem com essa conversa mole, de dizer que a gente não consegue. Eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo ir na missa de domingo, eu não consigo, é muito difícil. Olha, meu irmão, de que espírito estamos falando? De que espírito estamos falando? Uma pessoa chega a mim e diz que não consegue vir à missa de domingo. De que espírito estamos falando? Um espírito fracassado, miúdo, impotente. Estamos falando de um espírito incapaz. Eu não consigo rezar, eu não consigo ler a Bíblia todo dia. De que espírito estamos falando? Eu não admito falar do Espírito Santo. Eu estou falando para mim agora, para o Rodrigo. Como é que eu posso olhar para o Espírito Santo e falar: você não é capaz? Eu não consigo. A minha vida é muito corrida, eu tenho muitas coisas para fazer. Eu não consigo rezar, eu não consigo me confessar, eu não consigo ir na igreja, eu não consigo servir a Deus, eu não consigo ser humilde, eu não consigo ser obediente. Eu sou lá do grupo dos ministros, eu sou dos leitores, eu sou da música. Eu não consigo obedecer, me comportar, eu não consigo nada. Eu tenho que brigar, eu tenho que xingar, eu não sei ser fiel, eu marco compromisso e não vou. Eu não consigo ser uma pessoa perseverante, eu começo e não termino, eu não consigo. Quer dizer que o Espírito Santo então não serve para nada. Ele é um espírito impotente, fraco. E aí a gente vai falar para Deus: nós temos 2000 anos de cristianismo, o mandamento de guardar domingos e festas, e os católicos não conseguem observar isso ainda. Em que espírito somos batizados? É porque as pessoas vivem ainda na Babel, é porque as pessoas ainda vivem no Sinai, é porque as pessoas ainda vivem na época da pedra, é porque as pessoas ainda insistem em não entrar na sala do cenáculo. Porque se você entra na sala do cenáculo, está reunido com eles em todos os lugares, vive a experiência do batismo, a vida muda. Muda ou não muda? E você pode até estar falando: nossa, Rodrigo, eu nem mereço ouvir isso, eu estou aqui. É verdade, mas eu não estou falando só para que você está aqui, mas há muitos que não estão, e a gente precisa saber disso. Você está aqui, você saiu de sua casa e veio rezar, mas a realidade da igreja, de muitos ainda, é essa: eu não vou à igreja, e ainda insiste em se rotularem como bons pessoas, como se bastasse isso.
E a gente não gosta que fala, a gente se ofende, a gente é melindroso. Como o povo do deserto, Moisés falava, eles se fechavam, falavam assim: quer saber, vou voltar para o Egito, lá estava melhor. Não, Deus tem uma vida nova para você e eterna. O projeto Pentecostes é um projeto de uma vida nova. Jesus entra, eles estão fechados, com medo, ameaçados. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e diz assim: recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Sabe como o Pai me enviou? O Pai me enviou ao mundo para trazer vida. Eu vos envio a vós. Leva a minha palavra aos corações. Eu não posso falar de dia de Pentecostes sem falar da sua missão, sem falar da sua vida de batizado. Sabe, essa paróquia aqui existe por causa do Espírito Santo. O padre é padre por causa do Espírito Santo. Os casais são casados por causa do Espírito Santo. A Eucaristia é Eucaristia por causa do Espírito Santo. O Evangelho é palavra viva por causa do Espírito Santo. Esse Espírito que age na nossa história, na nossa vida, nos nossos elementos. Então nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo e começar de fato a viver uma vida de vitória como aqueles homens. A transformação que aconteceu neles foi muito grande, não é verdade? Aquele Pedro que negou com medo de morrer, agora ele testemunha sem medo de morrer. Mas continua sendo o mesmo Pedro, é o Cefas, filho de Jonas. É o Simão. A natureza dele é a mesma, porém o que age nele, a graça, sobrepõe a natureza. Ele é revestido. Lembra que eu expliquei uma vez para vocês aqui da palavra revestido? O que sugere a palavra revestido? Sugere que você já estava vestido. Você já tinha uma roupa. E agora vem uma roupa por cima. Reveste, como uma blusa. A senhora está de blusa, está revestida, né? Você tem uma camisa por baixo e aí você tem uma blusa por cima. Então o Espírito Santo reveste a nossa natureza, que é frágil. Não aguenta o baque. Não aguenta a tentação. Não aguenta o frio do mundo, não aguenta o problema, não aguenta a situação do mundo, não aguenta as aflições. Então o Espírito nos reveste. E aí pelo Espírito nós conseguimos. Veja, eu estou aqui indignado. E hoje eu estava rezando comigo mesmo e dizendo: Rodrigo, você não pode falar assim, sentir assim, fazer assim. Mas não no sentido de negar minha natureza, mas se entregar a ela. O problema nem é sentir, é consentir. Então a pessoa fala isso assim: realmente, né, eu não rezo, eu não consigo rezar mesmo. Já tentei, eu não rezo, não tenho tempo, eu não consigo me concentrar. Como se o Espírito Santo então não pudesse fazer nada em nós. E a gente vai aceitando a nossa condição, aceitando. E a gente vai entrando no movimento da mesmice, da escravidão de nós mesmos. Desculpa. E é muito importante a gente acreditar que nós temos o Espírito Santo. Amém? Fala comigo: eu tenho o Espírito Santo. Isso é muito grande, porque Ele é Deus, e Ele nos traz Deus, e Ele faz em nós a obra de Deus. Eu não posso, Paulo fala isso a Timóteo, né? Deus não nos deu um espírito de timidez, de covardia, sim de coragem e sabedoria. Paulo escreveu isso, mas se ele fosse falar, ele falaria assim. Paulo não ia falar assim: então, Timóteo, Deus nos deu, né? Não. Falando com intrepidez. Nós temos o Espírito Santo. A gente está se acovardando demais diante dos problemas que passamos. Aí vem a tristeza, monta na gente. Aí a gente reza para a pessoa e fala: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Como um dia eu rezei para uma mulher, fiquei quase 40 minutos com a mão na cabeça dela, chegava a suar o braço. Aí em determinado momento eu falava: vem Espírito Santo. Ela está triste, entra nessa tristeza dela. Espírito Santo entra nela, está dentro dela, age nela. Espírito Santo, a natureza dela está machucada, está ferida, mas entra nela, toca ela, cura ela, enche ela. Espírito Santo, você está dentro dela, vai fluindo, vai fazendo a obra. Daqui a pouco o Espírito Santo falou assim: eu já estou aqui. Fala para ela que ela está curada. Aí eu peguei e falei para ela: senhora, olha para mim, a senhora está curada. Ela olhou para mim e falou: será? Meu irmão, estamos falando o que do Espírito Santo? Espírito de quem? Desculpa a expressão, desculpa. Aí a pessoa liga na televisão, não reza e fica o dia inteiro na televisão, assistindo lá o cara lá na televisão para ver se distrai um pouco. Mas você quer distração ou você quer cura? Aí não reza, não vai na missa, não vai na igreja. Aí fala que está cansado, deita e não descansa. Já viu aquelas pessoas que deitam e não descansam? Porque o cansaço não é só mental e físico. Aí a vida passa.
A vida passa, a vida passa, a vida passa, e as pessoas não se despertam para Deus. E é o espírito do mundo que está prostrando elas, é a pedra que está massacrando elas. Posso falar uma coisa para você? Por Babel e pela pedra não vai, mas pelo Espírito e pela palavra encarnada, aí vai. Nós temos que estar com Jesus. O Pai nos deu o seu Filho, e pelo Filho nós recebemos o Espírito Santo. Amém, gente? Nós temos o Espírito de Deus em nós. Marido e mulher que estão vivendo um problema aí no relacionamento, é aridez, tá? Vocês estão aí, não está gostando um do outro, não está amando um ao outro. Eu lamento muito. Isso chama aridez, faz parte do processo. Aquele amor que vocês gostavam tanto, vocês tinham tanto amor pelo outro, gostavam de tudo, até dos defeitos, agora nem das qualidades conseguem gostar. Eu sinto muito, acontece. Não em todos os casais, mas em alguns acaba acontecendo. Aí um olha para o outro e começa a achar assim: eu não gosto mais dela, não gosto mais dele, incomoda. Aí tudo incomoda. Qualquer coisa incomoda. Aí parece que até assim, quando ele põe a mão, começa a alisar assim, aí parece que incomoda assim, dá calor. Aí você fala, aí chega, aí fica ruim. Acontece. E não acontece com pouco casal não, hein? Acontece com muitos. Aí ele começa então não querer falar para ela, porque como é que você fala para ela? Amor, bom dia, eu não gosto mais de você. Como é que fala isso para a mulher? Não tem como falar. Aí fica enganando e sabotando. Aí ele fica arrumando coisas para fazer. Aí como é que a mulher levanta e fala assim: amor, acredita, eu não gosto mais de você. Não vai falar. Aí não fala, não conversa. Mas agora pensa uma coisa: nós temos o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo é amor? É ou não? Então reza para o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, você está dentro de mim, me faz gostar desse homem, em nome de Jesus. Pá! Aí o diabo vai embora, né? Porque tem hora que é o inimigo, né? É o inimigo, não é possível. Como é que eu posso amar tanto uma pessoa e eu vejo as pessoas se separar e depois se odiar tanto, a ponto de jogar bomba na pessoa? Impossível. Você conversar. É que tem gente que pensa que o meu ministério está aqui só aqui no microfone. Não, irmão, o meu ministério passa por aqui. Mas a gente está dentro das casas, com os casais, e está acudindo, e está vendo o tempo todo. Tem que rezar. Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito, reza, dobra o joelho, um ao outro, clama. O Espírito é vida, ele vivifica. Os apóstolos estavam com medo, sim ou não? O Senhor soprou sobre eles, dizendo: receba o Espírito Santo. E eles receberam. Sabe qual é o problema? Eu vou falar uma coisa que eu falei para o meu irmão esses dias. Meu irmão é publicitário, ele vende propaganda para jornal. Meu irmão. Só que eu fico imaginando, quantas pessoas hoje lê jornal? Diminuiu muito. Jornal mesmo. Meu irmão vende propaganda para o jornal. O jornal já diminuiu. Imagina a propaganda. Então eu falo assim para ele: rapaz, isso é bom mesmo, porque você vende um negócio que eu mesmo, se eu tivesse uma empresa, ele fica bravo quando eu falo isso. Se eu tivesse uma empresa, eu não ia fazer propaganda de jornal, não. Eu ia fazer na internet lá. O povo hoje é negócio da internet, celular. Mas ele vende por jornal. E aí ele manda o jornal lá para mim. Quando eu abro o jornal, tem um monte de propaganda lá que ele fala: rapaz, ele vendeu. Esse cara fez a propaganda aqui, olha. E eu tô aqui vendo. Aí eu falo assim para ele: parece que a gente não acredita. Como a gente não acredita nas coisas, igual eu estou falando que eu não acredito nele, não acredito que ele consiga isso. Parece que a gente transfere esse mesmo descrédito ao Espírito Santo. Porque a gente anda tão desacreditado das coisas. Porque as coisas do mundo vão perecendo e a gente não acredita mais. A gente não acredita mais em homens, a gente não acredita mais em planos, a gente não acredita mais que vai melhorar, a gente não acredita mais. A gente não acredita. A gente não sabe se vai fazer, se não vai. As pessoas falam assim: será que vai voltar ao normal? A gente não sabe. A gente anda tão desacreditado das coisas, porque as coisas perecem, que a gente transfere esse descrédito para o Espírito Santo. O Espírito Santo não merece esse descrédito. Ele é Deus. Por isso que a gente daqui a pouco vai falar: creio no Espírito Santo. Fala isso. Eu creio. O Espírito Santo pode. Eu não posso não. Tem certas coisas que eu posso duvidar da vida das coisas. Mas se o meu irmão, em tempos tão difíceis, consegue vender propaganda de jornal.
Teve um dia que ele me ligou e falou assim: eu estou te ligando para você fazer uma propaganda no jornal. Eu falei assim, para mim não, que propaganda? Eu falei assim, não, é porque é aniversário do bispo, você tem que colocar lá um parabéns para ele. Eu falei, quanto que é? Ele falou, R$150. Papai, um parabéns? No jornal? Esquece. Aí ele ficou ligando para mim, passou lá, passou, vem aqui, vem lá. No final das contas, tive que colocar lá o parabéns para o bispo. Aí eu falei para ele, pelo menos manda um jornal para o bispo, fala assim, abre lá que tem um parabéns lá da Missão Louvor e Glória. Então ele vende propaganda de jornal, ele consegue. Ele vai né, falando com as pessoas, falando, até conseguir. Ele falou que tem um cliente dele lá, quando ele aparece, o cara fala, some daqui, faz lá, depois você... Não quero falar mais com você. Porque ele fica insistindo, não é verdade? Se o homem tem a capacidade, imagina o Espírito que é Deus, que fica insistindo em nós, e age, até conseguir. Consegue ou não consegue? Consegue. Você tem que acreditar nisso e se abrir, porque o Espírito vem. Deixa eu terminar aqui dizendo, estamos celebrando o que mesmo hoje? A vinda do Espírito. Não é a vinda? É a vinda? E o homem tem que estar como? Recebendo. Alguém que vem, por isso que eu comecei cantando, seja bem-vindo Espírito Santo. Estamos celebrando hoje o Ruá, hálito em hebraico. Deus tem um hálito. E o hálito de Deus, quando toca no homem, enche ele. É isso que estamos celebrando. Agora nós temos que receber. O hálito de Deus foi soprado no barro. E agora ele é soprado já no barro vivo, para que a gente possa ser novos vasos de barro, nova criatura. Mas é o mesmo sopro, com a mesma força, a mesma potência. Sabe o que eu gosto de pensar quando eu rezo o Espírito Santo? Eu falo, Espírito Santo, você foi capaz de entrar na narina do barro e fazer ele vivente. Gente, é muita coisa, né? Fala para pensar, o organismo do homem não é uma bênção, e tudo funciona, né? Pernas, sangue, os órgãos, as células, meu Deus, quanta coisa que funciona, os cérebros, os neurônios. Olha o que o sopro do Espírito fez no barro. É poderoso ou não é? Imagina o que ele não pode fazer na nossa alma. O sopro. Ele pode unir casais, fazer você perdoar, se levantar, curar da tristeza, das angústias. E quando eu falo curar da tristeza, nem é para que você nunca mais sinta tristeza, porque acho que é impossível isso. Até Jesus falou, no mundo vocês vão chorar às vezes. Mas é para que a gente possa vencer a tristeza, vencer a dor, a saudade, vencer o luto, vencer o medo, vencer o vazio, porque nós temos o Espírito Santo. Amém? Então quando nós falamos agora, nesse momento que vamos rezar e dizer, eu só queria que você rezasse hoje com isso. Não precisa falar palavras difíceis não, só queria dizer, vem Espírito Santo, aqui em mim, vem, como em Pentecostes. Traz o fogo, aquele fogo que estava na pedra, faz aqui no meu coração, grava a palavra aqui em mim. E eu quero viver esta linguagem. Eu não sou do Babel, eu sou do Pentecostes. Babel e Pentecostes são distintos. Babel é o homem querendo ser Deus. É o homem querendo construir e edificar sua obra para chegar no céu por si só. E fracassou. Pentecostes é Deus que vem do céu para nós, para nos levar para a sua casa, para a sua glória. Pentecostes é Deus que vem reinar em nós. É vinda de Deus ao nosso coração. Amém, minha gente? Ainda sentados, feche os olhos, ainda, depois você levanta, agora sentado. Eu quero que você se coloque nesta sala, nesta cena. Se coloca nesta cena. Eu preciso que você se coloque nesta cena do Evangelho e da primeira leitura. Estamos todos reunidos no mesmo lugar. Se veja lá, se coloca lá. E Jesus vem no meio deles e sopra sobre eles. E a primeira leitura mostra essa realidade. Estão todos reunidos no mesmo lugar. De repente, um vento impetuoso vem e enche a casa onde eles estão. E sobre eles se repartem como que línguas de fogo, que se repartem sobre eles e fica ali poderosamente agindo. Aquele fogo trazendo vida. É poder de Deus. Eu não posso admitir que o Espírito Santo não consiga. Não, porque Ele tudo pode. Ele é Deus. Quando a Bíblia diz que tudo é possível para Deus, também está referido ao Espírito Santo, porque Ele é Deus com o Pai e com o Filho. Ele é Deus. E eu quero orar com você neste momento.
E quero pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, como em Pentecostes. E já que Ele vem, que eu então receba. Que Ele venha e eu receba. É bom que Ele venha como vento, porque o vento eu não consigo segurar. Eu não consigo segurar o vento. Ele passa por mim e Ele toca a mim. Eu não consigo segurar o fogo. Ele toca, queima tudo. Ele entra. Ele toma conta do meu coração. Espírito Santo, neste dia queremos dizer: Tu és bem-vindo. Queremos dizer: Espírito Santo, fica conosco. Queremos dizer: Espírito Santo, age em nós, possua-nos, apodera-se de nós, reina, governa em nós. Espírito Santo, nós queremos celebrar Pentecostes, saindo daqui batizados hoje. Nós pedimos uma infusão poderosa, um batismo no Espírito. Não um outro sacramento, porque já temos, mas o sacramento nos deu a graça de sermos casa, morada do Espírito e filhos de Deus. Então age em nós, vem Espírito Santo. Governa, domina, cura, sara, liberta. Espírito Santo, nós não queremos ser pessoas que duvidam do seu poder, descrentes, meu Deus, incrédulos. Não. Nós cremos em Ti, Espírito Santo. O Senhor pode curar, sarar, libertar. Nós cremos em Ti, Espírito Santo. Tudo bem que temos a natureza, tá bom, temos a natureza, ela é terrível muitas vezes, inclinada, ela é corrompida. Meu Deus, nosso corpo é corruptível, eu sei, mas o Espírito é vivificador. Ele vivifica. Sopra, Jesus, o Seu Espírito sobre nós. Eu navegarei. Obrigado, Jesus. No oceano do Espírito, e ali adorarei. E ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Que lindo, hein? Tenha seu coração aberto, querendo, sedento. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como um fogo. Vem como em Pentecoste, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Agora sim, vai se levantando, vai se erguendo como igreja. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como um fogo. Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. E enche-me de novo. Levante os seus braços e apenas peça isso. Vem Espírito Santo, vem sobre mim, sobre minha família, sobre as minhas filhas, meus filhos, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa. Vem Espírito Santo, vem agir, vem atuar. Vem Espírito Santo fazer nova todas as coisas. Vem Espírito Santo me fazer nova criatura com tua força, teu poder. Me levanta, Espírito Santo. Espírito Santo, enche este lugar como encheste a sala do cenáculo. Espírito Santo, neste momento sopra a sua força, o seu vento impetuoso sobre cada filho e cada filha aqui presente. Vem Espírito Santo, nós queremos um novo Pentecostes. Nós queremos como em Pentecostes, da mesma forma, mesma força, mesmo poder. Vem Espírito Santo, enche as nossas vidas. Nós não podemos ficar no conformismo. Não queremos ficar no conformismo. Nós queremos acreditar na transformação pelo Espírito. Vem Espírito Santo. Nós queremos nesta hora ouvir a palavra do Senhor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela ação, pela força, pela renovação do vosso Espírito. Vem Espírito Santo transformar-nos.
Vem Espírito Santo nos trazer vida. Vem Espírito Santo nos trazer amor. Vem trazer, Espírito Santo, a tua graça. Vem Espírito Santo sobrepor toda a natureza corrompida, concupisciosa. Vem Espírito Santo trazer a vida para os nossos corações, para os nossos lares. Vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes. vem como em Pentecostes, E enche-me de novo. e enche-me de novo. Eu adorarei. Adore a Deus. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Que lindo, hein? Que lindo. Levante os seus braços e clame agora. Força. Espírito, Espírito, vem Espírito que desce como fogo. Receba o Espírito Santo. Você que está em casa, Vem como em Pentecostes. receba o Espírito Santo, mulheres, homens, jovens e crianças. E enche-me de novo. Receba o Espírito Santo, jovens, adolescentes. Espírito, Espírito. Receba o Espírito Santo, você que está conosco em casa. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Maria, la Maria, la canta la Maria, la canta la Maria. Oh, la canta la Maria, la canta la Maria, la Maria, la canta. Só vai orando e deixa Deus fazer. Ora e deixa Deus fazer. La canta la Maria, la Ora no Espírito. la canta la Maria, la Ora no Espírito Santo. É dia de Pentecostes. Shiria la Maria, canta la Maria, la Maria, la canta la Maria, la Maria. Morieri la canna la mano la canna la marieri Mori la canna la maria la canna la marieri Shiria la canna la maria la canna la hala la canna la marieri Mori la canna la marieri. Coloque a mão no seu coração, clame com fé. Espírito, Espírito lindo, que desce como fogo. Vem Espírito Santo, como em Pentecostes, Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E enche-me de novo. Receba o Espírito Santo. Dia de Pentecoste é vinda do Espírito. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito do Senhor em teu coração, na tua vida, filho, filha. Receba a força do alto. É Deus, não é uma coisa de Deus, é o próprio Deus. É Deus que vem ao teu coração, que sofre, que chora, que rasga, que tem ferida, que tem saudade, que não entende, que foi rejeitado, que foi traído, machucado, ofendido, caluniado, que está cansado, que já sofre, que não sabe o que faz. É Deus que vem no teu coração, é Deus. Receba Deus na tua vida. Receba o Espírito Santo. Ele preenche, Ele cura, Ele sara, Ele vivifica. Receba Deus, Ele consola, Ele dá a vida, Ele dá o fogo, Ele dá a força, Ele vence o medo, Ele tira a gente do fechamento, da dureza, Ele nos tira do engano, Ele nos revela a vida, a força. Receba Deus na tua vida. Receba, casais, Deus no coração de vocês. Receba Deus no coração de vocês.
Receba o amor, receba a alegria, receba mais uma vez o renovo no teu coração. Seja renovado, seja curado, seja fortalecido. Você que tem vivido uma fragilidade muito grande, você não quer isso, você até fala: meu Deus, tudo me machuca, tudo me fere, eu estou vivendo uma fragilidade muito grande, eu me sinto perdido. Vem Espírito Santo, tira-nos de Babel, tira-nos da pedra, dá-nos um coração de carne e enche ele do Espírito, porque só assim poderemos ver a palavra encarnada que é Jesus. Vem Espírito Santo, enche-nos, move-nos, envia-nos, leva-nos a viver o amor. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e desce como fogo. Espírito, 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 desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.